Milagre imediato surge após oração forte a Santo Antônio. Você não acredita. A pequena cidade de São Vicente acordou envolta em rumores. Um milagre aconteceu. As vozes sussurrantes se espalhavam como fogo em palha seca. Clara, uma jovem enfermeira, mal podia conter o turbilhão emocional que a dominava. Seu irmão, Rafael, estava internado, diagnosticado com uma doença terminal. A dor em seu peito era constante, como se 1000 facas a ferissem. Cada batida do seu coração doía, especialmente quando lembrava de sua risada contagiante e da luz que ele trazia para suas vidas. Uma tarde, enquanto limpava o chão da enfermaria, Clara encontrou uma velha oração a Santo Antônio amassada em uma gaveta. Santo Antônio, rogai por nós. As palavras ressoaram com uma força inesperada. Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela não tinha certeza do que fazer, mas, naquele momento, sentiu a necessidade de acreditar em algo maior. Naquela mesma noite, decidiu convocar a comunidade para uma corrente de oração. O desespero a impulsionava. No entanto, a ideia não agradou a todos. Doutor Lucas, o médico local, famoso por seu ceticismo, a olhou com desdém. Você realmente acha que uma oração pode salvar seu irmão? Isso é uma ilusão. Seus olhos eram frios, sua voz cortante. Clara sentiu um nó na garganta. A incredulidade do médico era como uma sombra que ameaçava apagar a pequena luz de esperança que havia acendido dentro de si. Mas seus amigos, tocados pelo apelo, concordaram em se reunir. O clamor de fé começou a ressoar na igreja de São Vicente. E assim, noite após noite, as rezas cresceram em intensidade. Na primeira semana, estranhas coincidências começaram a ocorrer. Um vizinho que estava há meses com uma doença misteriosa se apresentou curado. Vários relatos surgiram sobre alguém que, após a oração, encontrou um objeto perdido há muito tempo. Por onde Clara passava, as pessoas olhavam-la com os olhos cheios de expectativa, como se ela fosse a porta de um novo mundo. Ela não podia desviar o olhar do irmão, ainda lutando pela vida, mas sentia que algo mudava ao seu redor. Com o encorajamento da comunidade, Clara se entregou à oração com fervor. Mas o ceticismo de Dr. Lucas não se abatia. Em uma reunião na clínica, ele fez questão de expor suas dúvidas. Vocês realmente acham que isso é milagroso? Estamos falando de medicina aqui. O ambiente ficou tenso. Murmúrios ecoaram pela sala. Sentiu os olhares de reprovação. Mas Clara não recuou. Algo dentro dela pulsava e ela sabia que precisava seguir em frente. Então, em uma noite de chuva forte, um acontecimento inesperado mudou tudo. Enquanto todos rezavam, uma vela à beira do altar acendeu-se sozinha, iluminando o rosto de Santo Antônio de forma quase sobrenatural. Clara ouviu um sussurro no vento, como se algo estivesse chamando por ela. Ela sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O que aquilo significava? Estava ela se deixando levar pela fé? Ou realmente existia algo a mais? A expectativa pairava no ar. Como não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Enquanto a vela na igreja de São Vicente queimava, Clara sentiu a energia no ar, como se 1000 olhos a observassem, prontos para um momento de transformação. Mas logo, o sussurro que lhe passara como um arrepio tornou-se um grito ensurdecedor. As portas da igreja bateram com força, como se uma tempestade estivesse prestes a entrar. E foi quando a figura de uma mulher surgiu do fundo da nave, parecendo flutuar em meio à luz tremeluzente. Era Helena, a irmã de Clara, desaparecida há anos, dada como morta em um acidente que despedaçara a família. O murmúrio se espalhou instantaneamente. "Helena!" Clara gritou, seu coração disparado. A mulher, com os olhos brilhando e o rosto pálido, caminhou lentamente até Clara. "Você pensou que nunca mais ia me ver?" Sua voz ecoou, penetrante e carregada de dor. Dr. Lucas, que assistia com ceticismo, agora estava perplexo. "Isso não é possível", murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. A pressão do ambiente era palpável, um misto de alegria, confusão e temor. Clara mal conseguia processar, sua mente um emaranhado de memórias e sentimentos. "Eu voltei para ajudar Rafael", disse Helena, a voz firme. "Houve uma razão para tudo isso, para minha ausência e para o que está acontecendo agora." Todos na igreja pareciam desviar o olhar entre Clara e Helena, como se tivessem testemunhado um milagre e um horror ao mesmo tempo. "Você vai entender, Clara", continuou Helena com uma expressão carregada de mistério. As palavras pareciam não fazer sentido, e o choque na multidão fez com que a tensão aumentasse. Clara era um turbilhão de emoções. O nó na garganta se tornara um grito preso, e a pergunta ecoava em sua mente. Como assim? O que estava acontecendo? Helena avançou mais perto, e enquanto seus olhos prateados queimavam com uma intensidade sobrenatural, ela revelou um segredo sombrio. A doença de Rafael não é apenas uma enfermidade. É uma consequência de algo maior, de um pacto que eu fiz. Meus anos de busca tiveram um preço, Clara. As palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Um pacto? O que ela quis dizer com isso? O que Helena fizera que estivesse atrelado à vida de Rafael? O olhar de preocupação do médico deixava claro que mesmo ele, com toda a sua razão científica, não conseguia negar a gravidade das palavras que pairavam no ar. A atmosfera na igreja ficou ainda mais pesada. Os murmúrios da plateia tornaram-se um zumbido distante. Apenas Clara e Helena pareciam estar no mesmo espaço, conectadas por um fio invisível de dor e revelação. "Você tem que escolher, Clara", disse Helena, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. "A fé é poderosa, mas a verdade pode ser devastadora." Um silêncio absoluto caiu. Poderia a fé de Clara realmente mudar o destino de Rafael? Ou haveria algo mais obscuro à espreita nessa história? O vai e vem da esperança e do terror dançava na mente de todos presentes. E Clara se viu dividida entre o desejo de acreditar. As luzes da igreja pareciam pulsar, como se esperassem por uma resposta. Um doido redemoinho de emoções sugava seu ser. O que ela escolheria? O que realmente sabia sobre sua família, sobre a fé, sobre o amor? Ela não tinha certeza. E com isso, a tensão se instalou, deixando todos em estado de expectativa. O próximo passo de Clara poderia mudar não apenas a vida de Rafael, mas de todos ao seu redor.
Que segredo mais a família escondia? E qual seria o verdadeiro preço da fé? Clara respirou fundo, sentindo seu coração acelerar. A igreja estava em silêncio absoluto, mas a tensão era palpável. A presença de Helena ao seu lado despertava um furacão de emoções. Como ela poderia ser real? O que estava acontecendo? Uma escolha, Clara, repetiu Helena. Suas palavras ecoavam como um mantra, trazendo uma sensação de urgência que deixava Clara à beira de um colapso. Ela olhou nos olhos de sua irmã, buscando uma resposta, qualquer resposta. A multidão assistia, um amontoado de rostos com expressões de confusão e medo. Nesse momento, uma luz ofuscante iluminou a igreja. Clara virou-se, ofuscada por uma aura que parecia vir do altar. A vela, antes tremendo, agora queimava com uma intensidade sobrenatural. As luzes piscavam, como se estivessem dançando ao seu próprio ritmo. E em um estalo, o altar se partiu em dois, revelando um espaço subterrâneo que Clara nunca havia percebido. Gritos ecoaram. Os fiéis começaram a se afastar, mas Clara estava paralisada, hipnotizada pela luz. De dentro daquele espaço surgiram sombras, figuras envoltas por uma névoa densa. As pessoas olhavam para as figuras com olhares cheios de assombro e terror. Dr. Lucas, antes cético, agora estava pálido, as mãos trêmulas. "O que é isso?" ele sussurrou, seu tom revelando uma ponta de medo. "Clara!" disse Helena, puxando-a para perto. "Eles estão aqui para fazer as perguntas que você não conseguiu responder." O medo se misturou com a adrenalina em Clara. Ela sentia que o mundo ao seu redor mudava. As sombras se aproximaram. E uma figura em especial, uma mulher de cabelos brancos e olhar penetrante, destacou-se. "Você buscou a verdade, Clara." A mulher proclamou, a voz soando como um trovão. "Agora deve lidar com o que a verdade traz." Os outros se afastaram, mas aquela figura caminhou em direção a Clara, a atmosfera carregada de energia. Clara precisava saber o que se passava. "Por que você foi embora, Helena?" Clara sussurrou, a dor e o desejo se misturando em sua voz. Antes que Helena pudesse responder, a mulher de cabelos brancos ergueu uma mão. A traição que sua irmã cometeu não foi gratuita. Ela fez um pacto, um sacrifício, e você agora é parte disso. As palavras despencaram sobre Clara como uma avalanche. O cenário ao seu redor mudava, e ela percebeu que não era só Rafael que estava em perigo. A vida dela, as escolhas, tudo estava entrelaçado em algo que ela nunca havia imaginado. A comunidade que antes a apoiava estava agora paralisada, assistindo a um espetáculo horrendo. "O que você fez, Helena?" Clara gritou, a dor transbordando. "A verdade é um preço alto, Clara", disse Helena, a mistura de amor e dor refletida em seus olhos. "Eu não tinha outra saída. Eu apenas queria protegê-los." As figuras começaram a se aproximar e Clara sentiu que estava perdendo o controle. Medo se infiltrou em sua mente. Seria essa a verdade? Um pacto obscuro feito por sua irmã? O olhar de Dr. Lucas, anticético, agora estava em alerta. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, sua voz ecoando na igreja silenciosa. A mulher de cabelos brancos encontrou o olhar de Clara e, sem hesitar, sussurrou: "A escolha que você não fez ainda. O preço da fé é mais alto do que você imagina." A atmosfera tornou-se ainda mais pesada,
e Clara compreendeu que nunca foi apenas sobre Rafael. Era uma rede complexa de segredos, dores e escolhas impossíveis. Agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar, e sua fé poderia não ser suficiente. Assim, uma pergunta pairava no ar. Até onde Clara estaria disposta a ir para salvar aqueles que amava? Enquanto a luz diminuía, Clara viu Helena se afastar. O que mais estava por vir? E o que mais estava escondido nas sombras daquelas revelações? Clara estava paralisada, o olhar fixo em Helena. As sombras pairavam e a tensão aumentava. "O que você fez, Helena?" Ela perguntou novamente, a voz tremendo. Então, do fundo da igreja, um barulho ensurdecedor. As portas se abriram repentinamente e uma figura conhecida surgiu. Era o pai delas, Miguel, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. "Pai!" Clara exclamou, seu coração disparando. Alguém na multidão murmurou. O choque parecia vibrar no ar, como um curto-circuito. Miguel, com os olhos cansados, caminhou até Helena. "Você não deveria estar aqui", afirmou, sua voz repleta de autoridade. "Eu voltei para corrigir os erros", respondeu Helena, seus olhos brilhando como nunca antes. Clara sentiu uma onda de confusão. O mundo inteiro parecia girar ao seu redor. "Vocês dois estavam mortos", ela gritou. Mas Miguel olhou diretamente para ela. "Não, Clara, eu nunca estive morto, apenas escondido." Um silêncio caiu sobre a igreja. O ceticismo e a dúvida de Dr. Lucas agora se transformavam em esplendores de incredulidade. "Como isso pode ser verdade?" ele questionou, a voz vacilante. Mas Clara não ouvia. Miguel a olhava e suas palavras atingiram como uma bomba. "O que está fazendo aqui?" "O que tudo isso significa?" "Eu fiz um pacto para proteger nossa família", disse Miguel, sua voz embargada. "E Helena pagou um preço caro para me trazer de volta. A vida de Rafael é uma barganha em um jogo que você não entende." As sombras começaram a se dissipar, mas o caos crescendo. Algumas pessoas na congregação se afastaram, sentindo que algo maligno estava prestes a acontecer. A mulher de cabelos brancos deu um passo à frente, mas Miguel a ignorou. "Saia daqui. Você não pertence a este lugar. Não podemos mudar o que já foi feito", respondeu a mulher, agora com um tom desdenhoso. "Clara precisa saber a verdade sobre a família. O que você escondeu pode ser mais perigoso do que ela imagina." "Chega, Paul!" Clara ordenou, lutando para processar tudo o que estava acontecendo. A igreja estava cheia de sussurros. "O que mais você escondeu de mim, pai?" Miguel olhou para longe. Uma expressão de dor cruzou seu rosto. "Não era a hora de você saber. Eu queria proteger você e Helena." Mas Clara estava imóvel. Os segredos foram uma barreira que nunca deixaram ver a verdade. "Protegê-las? Ou controlar nossas vidas?" Ela disparou, o tom feroz. Então, uma luz escaldante pulsou novamente do altar, como se desafiando a gravidade, iluminando todos os rostos com um calor intenso. Helena se aproximou de Clara, estendendo a mão. "Eu fiz isso por amor, Clara, para salvar você e todos nós." Ouvindo isso, Clara poderia perceber a fragilidade das mentiras que cercavam sua família. E foi nesse momento que aconteceu o inesperado. A figura da mulher de cabelos brancos levantou as mãos e um grito ecoou pela igreja, desferido por uma voz que não é a dela, mas de algo muito mais profundo. "Você terá que escolher, Clara, sua fé ou seu legado." O chão começou a tremer.
Clara sentiu o coração na garganta. Ela não sabia em quem confiar mais, Miguel ou Helena. E a verdade que ela acreditou toda a sua vida seria apenas um passo para um desastre. Estava tudo desmoronando diante dela e a sala estava em pânico. Olhos grandes, lábios trêmulos, o desespero se instalava. As sombras que anteriormente pareciam distantes, agora avançavam, e Clara percebeu que o que estava a ponto de acontecer mudaria tudo. Seria o final do que conhecia ou o início de algo muito mais profundo. A decisão estava nas suas mãos, mas a pergunta ainda ecoava. Até onde ela iria por aqueles que ama? Com o ar carregado e a certeza de que a história não chegava ao fim, Clara se sentiu mergulhar em um abismo de dúvidas. E assim, a escuridão da revelação tateava por trás da luz. O que isso realmente significava para ela e sua família? E qual seria o verdadeiro preço da fé, agora que o mundo de Clara estava prestes a mudar mais uma vez? Clara estava paralisada, o olhar fixo em Helena. As sombras pairavam e a tensão aumentava. "O que você fez, Helena?" A voz tremia de medo e raiva. O tempo parecia desacelerar. Então, um rugido ensurdecedor irrompeu do altar. A luz ofuscante pulsava, intensificando a confusão no ar, e os rostos na multidão se tornaram máscaras de espanto. "Clara, escute!" disse Miguel, seu pai, com a voz embargada. Mas antes que ele pudesse continuar, um estrondo ressoou e uma fissura se abriu no chão da igreja. Um calor intenso emanava de dentro dela e Clara sentiu seu corpo ser puxado com força. "É tudo uma armadilha!" gritou uma voz feminina do fundo da sala. Era a mulher de cabelos brancos, agora de olhos escandalizados. "Você não entende! A verdade precisa vir à tona e você está no centro disso tudo." A atmosfera explodiu em caos. Clara olhou para Miguel e sua expressão era um misto de dor e urgência. "Todos querem o que você tem, Clara!" ele gritava em meio ao tumulto. Ela se virou para Helena, sua irmã, atrás dela. "Você tem que me dizer a verdade. O que está acontecendo?" E Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: "Não sou eu quem controla isso. O pacto, ele não é meu, Clara. Nunca foi." As palavras caíram como tijolos sobre o chão, e o impacto reverberou na mente de Clara. O que ela queria dizer? Como isso era possível? Nesse instante, a fissura se abriu completamente, revelando um portal de luz e sombras que giravam em um turbilhão. Clara sentiu um puxão invisível, como se algo estivesse chamando por ela. "Clara!" Miguel gritou. Mas foi tarde demais. Ela sentiu a terra tremer sob seus pés, e antes que pudesse reagir, foi sugada por aquele vórtice. Um grito coletivo irrompeu na igreja, e em um piscar de olhos, Clara se viu em um lugar diferente. Uma paisagem de desolação e ruínas. O céu estava carregado, e uma voz profunda ecoou ao seu redor. "Você chegou, Clara, a guardiã do segredo da sua linhagem." "Segredo? Que segredo?" ela respondeu, com a adrenalina pulsando em suas veias. Mas ninguém respondeu. Do chão empoeirado surgiram figuras conhecidas, não apenas Helena e Miguel, mas rostos do passado que Clara acreditara ter deixado para trás. Amigos, conhecidos e até mesmo personagem que ela nunca pensou ver de novo. Era Valentina, sua mãe, que todos pensavam estar morta. A dor explodiu dentro dela.
Você nunca quis que soubéssemos, não é? Clara sussurrou, os olhos arregalados de choque. Você fez tudo isso por medo? A mulher de cabelos brancos agora estava ao lado de Valentina. O pacto é mais antigo do que você imagina. Ela disse, a voz tomada por um eco distante. Não é apenas um sacrifício familiar. É uma maldição que ameaça todo o seu clã. Maldição? Clara repetiu paralisada. Um vínculo que liga suas vidas ao que existe nas sombras. É sempre um jogo, e você está no tabuleiro, Valentina respondeu, a tristeza refletida em suas feições. Se você não quebrar isso, sua família nunca terá paz. As revelações causavam um turbilhão dentro de Clara. Ela sabia que a verdade podia ser devastadora, mas não imaginava que houvesse algo tão profundo e obscuro escondido nas jogadas de sua própria vida. O olhar de Miguel se tornava sombrio e ele disse, agora sua escolha é vital. Você pode seguir o caminho do sacrifício, como todos nós, ou lutar pelo que é seu. Mas antes que pudesse decidir, a fissura se estreitou e um grito agudo ecoou de volta à igreja. Clara viu as pessoas na congregação, todas com os olhares fixos, atordoados. O que você fará? A mulher de cabelos brancos sussurrou, se aproximando cada vez mais. A eleição é mais do que sua família. É sobre todos aqui. O tietê de energias, o choque e o medo formaram uma tempestade em seu coração. E nesse instante, Clara soube, sua escolha poderia não apenas. O peso do mundo parecia agora estar em suas mãos. O que isso significaria para sua jornada? Para aqueles que estavam ao seu redor? O que aconteceria se ela falhasse? Ela ainda não sabia, mas naquele momento a revelação da verdade assemelhava-se à pura escuridão à sua frente. E então, outra luz pulsou, e o chão tremeu sob seus pés. E o que estava para vir? Clara estava paralisada, o olhar fixo em Helena. As sombras pairavam e a tensão aumentava. O que você fez, Helena? A luz ofuscante pulsava novamente, intensificando a confusão no ar. E os rostos na multidão se tornaram máscaras de espanto. Clara, escute, disse Miguel, seu pai, com a voz embargada. Mas antes que ele pudesse continuar, um estrondo ressoou e uma fissura se abriu no chão da igreja. Um calor intenso emanava de dentro dela e Clara sentiu seu corpo ser puxado com força. É tudo uma armadilha! Ouviu uma voz feminina do fundo da sala. Era a mulher de cabelos brancos. Agora, chocada. Você não entende. A verdade precisa vir à tona. E você está no centro disso tudo. A atmosfera explodiu em caos. Clara olhou para Miguel e viu em seu rosto um misto de dor e urgência. Todos querem o que você tem, Clara. E esse nele que toeia para Helena que estava atrás dela. Você tem que me dizer a verdade, o que está acontecendo. E então uma revelação como um raio iluminando a noite. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu, não sou eu quem controla isso. O pacto. Ele não é meu, Clara. Nunca foi. As palavras caíram como tijolos sobre o chão, e o impacto reverberou na mente de Clara. O que ela queria dizer? Como isso era possível? Nesse instante, a fissura se abriu completamente, revelando um portal de luz e sombras que giravam em um turbilhão. Clara sentiu um puxão invisível, como se algo estivesse chamando por ela. Clara! Miguel gritou, mas foi tarde demais. Ela sentiu a terra tremer sob seus pés, e antes que pudesse reagir,
foi sugada por aquele vórtice. Um grito coletivo irrompeu na igreja, e em um piscar de olhos, Clara se viu em um lugar diferente. Uma paisagem de desolação e ruínas. O céu estava carregado, e uma voz profunda ecoou ao seu redor. Você chegou, Clara, a guardiã do segredo da sua linhagem. Segredo? Que segredo? Ela respondeu, com a adrenalina pulsando em suas veias. Mas ninguém respondeu. Enquanto tentava entender, do chão empoeirado surgiram figuras conhecidas. Não apenas Helena e Miguel, mas rostos do passado que Clara acreditara ter deixado para trás. Amigos, conhecidos e até mesmo Valentina, sua mãe. Um nó se formou em sua garganta. Você nunca quis que soubéssemos, não é? Clara sussurrou, os olhos arregalados de choque. Você fez tudo isso por medo? No meio da confusão, Clara percebeu algo surpreendente. Valentina não estava sozinha. Ao lado dela, uma criança pequena, com olhos brilhantes e um sorriso suave, observava a cena com curiosidade inocente. Era a filha de Clara, que ela acreditou nunca ter tido. A dor explodiu dentro dela. Como você pôde? Clara gritou, a incredulidade estampada em seu rosto. Você fez um pacto com forças obscuras. E por quê? Para proteger nossa família? Para destruir tudo. A mulher de cabelos brancos agora estava ao lado de Valentina, com um olhar severo. O pacto é mais antigo do que você imagina. Cada um de vocês serve a um propósito, e a filha de Clara não é apenas uma inocente. Ela é a chave. O chão tremeu cada vez mais, e Clara sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O que você quer dizer com isso? Ela questionou desesperada. Valentina se ajoelhou ao lado da criança, como se tentasse proteger sua luz em meio à escuridão. Ela traz consigo a verdadeira renovação, Clara. O futuro depende dela. Cada palavra era uma faca cravada no coração de Clara. O que isso significava para sua família? Como poderiam estar tão entrelaçados em um destino sombrio e imprevisível? Miguel e Helena trocaram olhares significativos. E Clara percebeu que havia mais do que eles estavam revelando. Quem realmente somos? O que isso tudo significa para tudo o que construímos até agora? E naquele momento, ao olhar para a filha, uma ideia obscura permeou a mente de Clara. E se aquela criança fosse, na verdade, o centro de toda a confusão? O que significaria se ela fosse também parte da maldição? A tensão na sala era palpável. Os murmúrios se intensificaram e um sentimento de urgência invadiu o ambiente. As sombras começaram a se aproximar de Clara e sua família. A escolha está em suas mãos, Clara! Bradou a mulher de cabelos brancos. Escolha sabiamente, pois a verdade pode ser devastadora. Clara olhou para a filha, e enquanto as luzes começaram a se apagar, uma mensagem sussurrou em sua mente. Uma escolha que mudaria seu destino, e de todos ao seu redor, como um coração acelerado e a mente em um redemoinho. Ela percebeu. A revelação estava apenas começando, mas o verdadeiro horror talvez fosse o que ainda estava por vir. O que mais estava escondido nas sombras? Clara estava paralisada, o olhar fixo na criança ao lado de Valentina. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava? Mais perguntas do que respostas fervilhavam em sua mente. A mulher de cabelos brancos aproximou-se e Clara viu seu semblante mudar, como se uma nova realidade estivesse prestes a ser revelada. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina, disse a mulher.
sua voz profunda reverberando nas paredes daquelas ruínas. De repente, as sombras ao redor começaram a se mover, como se estivessem ganhando vida própria. A tensão era palpável. Você deve entender que a criança é o ponto de virada. O que está em jogo não é apenas a sua linhagem, mas o equilíbrio do mundo. Valentina, com uma expressão grave, adiantou-se. Só você pode decidir, filha. Dentro dela existe uma força que nem mesmo nós compreendemos completamente. Pode criar ou destruir. A escolha deve ser sua. Clara sentiu um nó na garganta. Criar ou destruir? O que você está tentando dizer? Sua voz tremia, cheia de emoção. O medo a invadia, enquanto a verdade se tornava cada vez mais nublada. A mulher de cabelos brancos ergueu uma mão, e o vórtice de luz e sombras ao fundo começou a girar mais intensamente. O pacto que sua família fez ecoa em gerações. Aquela criança, ela é a chave. O que você não sabe, Clara, é que sua própria vida está ligada a esse destino. Você não é quem pensa ser. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? O desespero a consumia. Havia algo mais profundo, algo que ela não havia percebido. Com um movimento rápido, a mulher de cabelos brancos puxou uma pequena caixa do bolso. Clara reconheceu imediatamente. Era uma caixa que sua mãe havia guardado por anos, cheia de segredos. "O que tem aqui?" perguntou, a voz embargada enquanto seu coração acelerava. "Segredos que foram escondidos para proteger você. E para mantê-la à margem do que você realmente é." A mulher abriu a caixa, revelando um brilho intenso que iluminou o ambiente. Dentro, um colar com um pingente que parecia pulsar com energia própria. No momento em que você tocar isso, a verdade será revelada. Mas esteja preparada, pois pode não ser o que você deseja ouvir. A voz dela soava agora como um eco, a atmosfera ao redor pesada. Clara hesitou, a criança à sua frente, seus olhos brilhando com inocência. Parecia não compreender a gravidade do que estava em jogo. Então, sem aviso, a fissura sob seus pés começou a se expandir, e um grito ensurdecedor ecoou. Clara olhou para Miguel e Helena, desesperada. "O que está acontecendo?" "Clara, escolha!" Miguel gritou, as palavras se misturando ao caos que começava a reinar. A luz da caixa parecia queimá-la quando, de repente, criança avançou. "Mamãe, não tenha medo." Clara parou. Um arrepio a atravessou. Aquela não era apenas uma voz infantil. Havia uma sabedoria antiga nas palavras dela. E neste instante tudo mudou. A criança virou-se para a mulher de cabelos brancos e sorriu. "Você se esqueceu de sua promessa. Não hurry. O tempo do medo já passou." As palavras saíam da boca da criança com uma clareza que deixava Clara em choque. A mulher de cabelos brancos vacilou. Um pânico sutil se espalhou por seu rosto. "O que você disse?" "Você sabe quem eu sou," a criança respondeu. E o ambiente mudou. Instantaneamente, uma onda de energia percorreu o ar. Clara sentiu a realidade ao seu redor distorcer-se. Ali, diante dela, a luz se expandiu, revelando ecos de memórias. Visões de sua família, mas não como lembranças. Eram fragmentos de vidas passadas, paralelos. Clara viu versões de si mesma, de sua mãe, de Rafael, todos ligados por um destino que ela nunca havia imaginado. "Não, isso não pode ser!" Clara murmurou, um frio a invadindo. A mulher de cabelos brancos desmoronou sob a pressão. "Você precisa decidir agora." "O que você vai fazer?"
O tempo parecia desacelerar enquanto Clara lutava para entender. A menina era a chave, mas quem ela realmente era? E que reviravoltas a aguardavam? A verdade, tão próxima, se tornava um labirinto de incertezas. E assim, a nuvem de mistério e o peso das escolhas pairavam no ar, deixando Clara em um abismo de dúvidas. Naquele instante, uma pergunta queimarava em sua mente. O que realmente significava ser da família que trazia um legado tão sombrio? E ao olhar para a criança, ela soube que o futuro estava prestes a desmoronar ou florescer de uma maneira que ninguém poderia prever. Clara estava paralisada, o olhar fixo na criança ao lado de Valentina. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava? Mais perguntas do que respostas fervilhavam em sua mente. A mulher de cabelos brancos aproximou-se e Clara viu seu semblante mudar, como se uma nova realidade estivesse prestes a ser revelada. Clara, a verdade é mais complexa do que você imagina, disse a mulher, sua voz profunda reverberando nas paredes daquelas ruínas. De repente, as sombras ao redor começaram a se mover, como se estivessem ganhando vida própria. A tensão é palpável. Você deve entender que a criança é o ponto de virada. O que está em jogo não é apenas a sua linhagem, mas o equilíbrio do mundo. Valentina, com uma... Só você pode decidir, filha. Dentro dela existe uma força que nem mesmo nós compreendemos completamente. Pode criar ou destruir. A escolha deve ser sua. Clara sentiu um nó na garganta. Criar ou destruir? O que você está tentando dizer? Sua voz tremia, cheia de emoção. O medo a invadia, enquanto a verdade se tornava cada vez mais nublada. A mulher de cabelos brancos ergueu uma mão, e o vórtice de luz e sombras ao fundo começou a girar mais intensamente. O pacto que sua família fez ecoa em gerações. Aquela criança, ela é a chave. O que você não sabe, Clara, é que sua própria vida está ligada a esse destino. Você não é quem pensa ser. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? O desespero a consumia. Havia algo mais profundo, algo que ela não havia percebido. Com um movimento rápido, a mulher de cabelos brancos puxou uma pequena caixa do bolso. Clara reconheceu imediatamente. Era uma caixa que sua mãe havia guardado por anos, cheia de segredos. "O que tem aqui?" perguntou, a voz embargada, enquanto seu coração acelerava. Segredos que foram escondidos para proteger você e para mantê-la à margem do que você realmente é. A mulher abriu a caixa, revelando um brilho intenso que iluminou o ambiente. Dentro, um colar com um pingente que parecia pulsar com energia própria. No momento em que você tocar isso, a verdade será revelada. Mas esteja preparada, pois pode não ser o que você deseja ouvir. A voz dela soava agora como um eco, a atmosfera ao redor pesada. Clara hesitou. A criança à sua frente, seus olhos brilhando com inocência, parecia não compreender a gravidade do que estava em jogo. Então, sem aviso, a fissura sob seus pés começou a se expandir e um grito ensurdecedor ecoou. Clara olhou para Miguel e Helena desesperada. O que está acontecendo? Clara, escolha! Miguel gritou, as palavras se misturando ao caos que começava a reinar. A luz da caixa parecia queimá-la quando, de repente, a criança avançou. Mamãe, não tenha medo! Clara parou! Um arrepio a atravessou. Aquela não era apenas uma voz infantil. Havia uma sabedoria antiga nas palavras dela. E neste instante, tudo mudou. A criança virou-se para a mulher de cabelos brancos e sorriu.
Você se esqueceu de sua promessa. No hurry. O tempo do medo já passou. As palavras saíam da boca da criança com uma clareza que deixava Clara em choque. A mulher de cabelos brancos vacilou. Um pânico sutil se espalhou por seu rosto. O que você disse? Você sabe quem eu sou! A criança respondeu, e o ambiente mudou instantaneamente. Uma onda de energia percorreu o ar. Clara sentiu a realidade ao seu redor distorcer-se. Ali, diante dela, a luz se expandiu, revelando ecos de memórias, visões de sua família, mas não como lembranças. Eram fragmentos de vidas passadas. Paralelos. Clara viu versões de si mesma, de sua mãe, de Rafael, todos ligados por um destino que ela nunca havia imaginado. Não, isso não pode ser, Clara murmurou, um frio a invadindo. A mulher de cabelos brancos desmoronou sob a pressão. Você precisa decidir agora. O que você vai fazer? O tempo parecia desacelerar, enquanto Clara lutava para entender. A menina era a chave, mas quem ela realmente era? E que reviravoltas a aguardavam? A verdade, tão próxima, se tornava um labirinto de incertezas. Então, de repente, uma sombra mais escura apareceu atrás da mulher de cabelos brancos. Era uma figura alta e sombria, com uma aura de poder e malícia. O que vocês fazem aqui? A criatura rugiu, sua voz ecoando como trovão. Todos na sala recuaram, apavorados. Você não deveria estar aqui! A mulher de cabelos brancos respondeu, a voz trêmula. Precisamos dela! Ela não pertence a você! Você fez a escolha errada! Gritou a sombra, e com um movimento rápido, ele lançou uma onda de energia escura em direção à criança. Clara saltou para a frente. Não! O instinto a tomou de assalto. Correu, mas era tarde demais. A criança foi envolvida pela energia sombrio e, em um instante, desapareceu diante de seus olhos, como se nunca tivesse existido. A sombra riu. Um som gélido e ressonante. Agora, suas opções estão mudando. Você não sabe como isso pode acabar, Clara. Os laços de suas famílias estão prestes a serem desfeitos. Miguel e Helena olharam para Clara. Seus rostos pálidos, diferentes do que ela conhecia. Clara sentiu a verdade se desfazer. O que você quer dizer com isso? Mas a sombra já estava se afastando. A batalha não é sua, a menos que você escolha ser parte dela. O tempo para decidir é curto. E assim, desapareceu na escuridão. Clara ficou ali, tremer nas pernas. O que acabara de acontecer? O medo e a confusão engoliam seus pensamentos e a criança, a única esperança, havia sumido. O que mais estava à espreita nas sombras? Agora, ela não só buscava a verdade sobre sua família, mas também corria contra o tempo para salvá-la. E tudo estava prestes a mudar para sempre. Clara estava ali, paralisada. A sombra tinha sumido com a criança. Seu coração disparava. O que eu faço agora? Ela olhou para Miguel e Helena, buscando alguma resposta em seus rostos. O terror estava estampado em todos. A igreja era um turbilhão de caos, uma mistura de gritos e desespero ressoando por todo o espaço. Clara sentia o peso do mundo nas suas costas. Precisamos encontrá-la! Miguel exclamou, a voz firme, mas o olhar perdido. Não podemos deixá-la com aquela coisa. O pânico crescia. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Então, no meio daquela confusão, a mulher de cabelos brancos ficou ainda mais pálida, seus olhos parecendo perder o brilho.
Você não sabe. O destino dela está entrelaçado com o seu. Clara sentiu um calafrio. Como assim? Ela não conseguia processar. Mas antes que a mulher pudesse responder, um estrondo tomou conta da igreja. O chão tremeu sob os pés de todos. As luzes piscavam freneticamente. Vamos, precisamos sair daqui! Helena gritou, puxando Clara pela mão. Mas algo a deteve. Um frio cortante invadiu o ar. E, de repente, Clara sentiu uma poderosa energia ao seu redor. Escutem, disse a mulher, agora com uma voz quase suplicante. O passado está se aproximando. É hora de vocês saberem a verdade. Todo mundo ficou em silêncio, olhos arregalados mirando-a. O que você sabe? Clara perguntou, a tensão quase quebrando sua voz. Vocês são mais do que acreditam. Essa criança, ela não é apenas uma criança. Ela é o resultado de um pacto que eu fiz com uma força obscura. Arautos do passado, lamentos e ligações familiares. O que quer que tenha acontecido, tudo está se desdobrando agora. O terror tomou conta. O que ela estava dizendo? Miguel estava prestes a responder quando outro estrondo irrompeu. Um portal se abriu novamente, mais amplo, e dessa vez Clara viu não só sombras, mas figuras conhecidas que emergiam dessa escuridão. Eram rostos do passado, amigos e família, mas não eram os que esperava. Valentina? Fim. Clara se virou reconhecendo sua mãe. O choque a paralisou. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Como você? A pergunta morreu em seus lábios quando Valentina deu um passo à frente. Um olhar penetrante. Um olhar que Clara nunca tinha visto antes. Desculpe-me, filha. Sinto muito. Foi por sua segurança. Sequências de memórias, de traições e segredos amarelados vieram à mente de Clara. Um labirinto de confusões. Mas Valentina não estava sozinha. Atrás dela, uma figura sombria a seguia. Era a sombra que tinha desaparecido antes. Vocês não entendem, Valentina gritou. Esse pacto, Clara, ele não é só meu, é nosso. Foi feito por todos. Uma maldição que nunca conseguimos quebrar. Clara sentiu um aperto no peito. Tudo o que sabia estava se desintegrando. O que mais sua família havia escondido? Então a sombra se manifestou, pairando como um espectro. Você finalmente entende, Clara. A voz dele era um sussurro gélido, enquanto ele se aproximava de Valentina. O que você fez, mãe, custou mais do que vidas. Custou o próprio futuro dela. O choque atravessou Clara. Como assim? Do que você está falando? A verdade cruel perfurou seu coração. Os laços e segredos que ela tinha acreditado eram uma farsa. A energia ao redor começou a girar desenfreadamente, como um vórtice, sugando tudo ao redor. Vocês estão todos juntos nessa dança sombria, a mulher de cabelos brancos disse, com um ar de tristeza. Se não fizerem a escolha certa, todos serão consumidos. Nesse momento, um lamento ecoou pela igreja, e a criança finalmente apareceu novamente, mas agora diferente. Os olhos dela eram mais profundos, mais sábios e tudo o que havia de inocência desapareceu. Ao seu lado estavam os rostos de todos que Clara perdeu. Chegou a hora da escolha, Clara! A criança sussurrou, a voz ressoando como um eco do passado. Você deve decidir entre continuar essa maldição ou romper os grilhões. E foi nesse momento que a sombra avançou, erguendo as mãos e gritando: a verdade já está a caminho. O que quer que decidam agora afetará tudo.
Clara ficou paralisada. Sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que significava tudo isso? Ela se viu entre o passado e o futuro, e o peso da decisão esmagava suas esperanças. Seu olhar cruzou com o de sua mãe, e por um breve instante sentiu que tudo poderia ser diferente. Mas a dúvida se instalou. O que fariam? E se tudo se transformasse no pior cenário imaginável? A expectativa nos rostos à sua volta parecia fazer o tempo parar. E quando ela se preparou para falar, o que mais poderia haver nas sombras? A história estava longe de acabar. Clara sentiu o coração disparar enquanto a criança diante dela parecia brilhar com uma luz radiante. O ambiente ao redor tremia e as sombras ameaçadoras recuavam lentamente. Mas o medo ainda pairava. O que você quer dizer com ser o ponto de virada? A voz de Clara tremia, mas havia uma determinação crescente. A criança olhou profundamente nos olhos de Clara e, com uma recitação suave, disse: Você tem o poder de romper o ciclo, de escolher um novo caminho. Mas para isso, precisa aceitar a verdade. A mulher de cabelos brancos assentiu, como se concordasse, mas seu olhar expressava preocupação. A decisão não é simples. Ela carrega um peso que sua linhagem nunca conseguiu suportar. Clara balançou a cabeça confusa. Por que eu? Por que agora? O burburinho da multidão pareceu se calar, como se o mundo estivesse esperando sua resposta. Então Valentina se aproximou, lágrimas nos olhos. Clara, você sempre foi forte. Cada uma de nós precisa fazer suas escolhas. O que podemos fazer é te apoiar. Helena se moveu ao lado de Valentina, unindo as mãos em um gesto de solidariedade. Vamos juntas, se você escolher romper com esse destino sombrio. A força da nossa família deve agora ser uma força de amor. A sombra distante riu, ecoando pelas paredes da igreja em ruínas. Amor? Isso não vai valer nada. O pacto os prende a um caminho que não pode ser alterado. Mas a presença da criança pareceu diminuir sua influência. Clara olhou para a menina. A luz nos olhos dela quase hipnotizava. Você é minha filha. Clara finalmente sussurrou, compreendendo. Você é a esperança que eu nunca soube que tinha. A tensão cedeu por um momento, e uma onda de calor envolveu a sala. Poderia isso ser verdade? Agora, você deve escolher entre o que foi e o que pode ser. A criança reiterou, com a força de alguém que carrega um legado. Juntas, podemos criar um novo começo. Então, Clara respirou fundo e, com cada batida do coração, começou a sentir o poder que emanava dela. Um poder herdado de todas as gerações. Uma força que poderia finalmente quebrar a maldição. Eu escolho um novo caminho. Isso não acabou. Eu voltarei, rugiu. Mas Clara não se importava. Foi uma batalha ganha. A liberdade estava ao alcance. Com as mãos entrelaçadas, Clara se virou para Valentina e Helena. Estamos juntas nessa. Vamos encontrar a criança. Vamos quebrar essa maldição de uma vez por todas. Um coro de vozes confirmou. A fé renovada ressoava como um hino. O ar estava agora leve, e Clara podia sentir que, apesar de todas as dificuldades, um novo começo era possível. Mas, ao girar para o altar, uma sensação estranha surgia. Aquela luz, aquele calor, o que mais poderia vir a seguir? E se houvesse consequências inesperadas? Enquanto a sensação de esperança reinava, um ar de mistério ainda pairava no ar,
porque o caminho para a verdade plena ainda não havia sido revelado. Clara sabia que a história não terminaria ali. Com um suspiro profundo, olhou para os rostos familiares ao seu redor. Eles estavam juntos, mas o futuro ainda era uma incógnita. E ao final, a luz que se espalhava pelos rostos era uma lembrança de que o amor poderia superar tudo. E que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Agora, antes de você partir, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa estar por dentro das nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga emocionante. E claro, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.